O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje me permitem, nós aqui alguns na Igreja Matriz São José Maruípe, e você, a igreja doméstica em sua casa, me permitem um tempinho nesse início desta nossa partilha, esta nossa prática. Assim dizer, duas realidades muito especiais e importantes para nós, entre meio esta festividade, a solenidade São Pedro e São Paulo, que hoje toda a igreja celebra alegremente. A primeira que eu coloco é algo particular a nós, né? Eu lembro, foi aquela grandiosa noite, né, que eu cheguei com febre. Talvez você não percebeu, mas eu estava com dengue. Um ano atrás, esta igreja cheia, né, repleta. E você me acolheu com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. E eu, até o Padre Jorge me cutucou depois, né? Falou: nossa, está inspirado. E eu te abracei, essa foi a minha palavra, né? Eu te abracei com muito amor. E este abraço, quisera hoje podermos apertá-lo cada vez mais. Isto é, firmá-lo,
mesmo, portanto, fisicamente não sendo possível, devido ao isolamento social desta pandemia. Mas hoje eu te abraço, mais uma vez, e firmo o meu compromisso de um ano atrás, de viver com você esta igreja paroquial São José, aqui em Maruípe, como um povo a caminho do reino eterno dos céus. E portanto, hoje eu te abraço, São Miguel, te abraço, São Benedito, te abraço, Santa Marta, te abraço, Nossa Senhora Rainha da Paz, te abraço, Sagrada Família, te abraço, Nosso Senhor do Bonfim, te abraço, Santa Luzia, te abraço, Santa Cecília, te abraço, São José, esta matriz, te abraço, São Cristóvão, te abraço, São Vicente, te abraço, São João Evangelista, lá no alto, te abraço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E este abraço é um sinal da nossa unidade, é sinal do amor que nós partilhamos em Jesus Cristo. Não fostes vós que me escolhestes, não fui eu que vos escolhi. Nós nascemos para este abraço, independente de quem é que se faz na igreja o instrumento do amor de Deus. É o Espírito Santo de Deus que hoje nos congrega, que move e impulsiona a todos nós como igreja. Hoje aqui estou, na humildade desta pessoa, na minha fragilidade, estou como vosso pároco. Somos uma igreja, unidade fiel destas 13 comunidades. Amanhã, não falta mais muito tempo não, né? Amanhã, outro. Mas tenha certeza, é o Espírito Santo de Deus que nos move. Portanto, eu diariamente me prostro de joelhos, orando por você. Cada uma que compõe esta igreja paroquial. E agradeço a Deus pela sua pessoa, pela sua fé professada, pela sua fé praticada. E mais do que nunca neste tempo desta pandemia, se torna cada vez mais visível. E eu me alegro de poder aqui me encontrar com vocês. E neste dia, no meio desta pandemia, celebrar esta festividade, um ano da minha presença entre vós, do meu serviço para convosco e a Jesus Cristo. E celebrando a solenidade desta festa de São Pedro e São Paulo. Meu muito obrigado por me acolher, meu muito obrigado por me querer bem, meu muito obrigado por tentar me compreender. É que às vezes sou meio esquisito, difícil, né? Meu muito obrigado por caminhar junto comigo. Eu caminho com você. Oxalá a nossa esperança, né? Assim que tudo isso se passar e a gente diz hoje, voltarmos a um novo normal na vida da nossa igreja, do mundo, não sabemos ainda como, mas oxalá possamos nós firmar a nossa unidade a Cristo e entre nós, superar os nossos desafios, viver. E mais uma vez eu estresso a minha palavra desde o início, em diálogo,
A igreja só se constitui neste aspecto de sua unidade dialogal, em diálogo. E hoje nós precisamos prestar muita atenção, e quanto eu falo com vocês na igreja, principalmente nos meios de comunicação de massa. Muitas vezes nós pecamos e quebramos o diálogo entre nós, porque achamos, e apertamos um botão. Não achamos nada, nós já encontramos o Senhor, e nós somos seu corpo místico, a igreja, e só somos em unidade, e portanto o diálogo é essencial para a nossa unidade. Firme! Vamos assim permanecer e trilhar os nossos passos com esperança, com alegria e com muito amor. Paróquia São José, eu te abraço mais uma vez neste dia. Amém? Não sei se você falou amém aí, aqui mais ou menos nós resmungamos um amém. Enfim, a outra palavra para iniciar, que ainda não iniciei a prática de hoje, é o Papa Francisco. Olha esta imagem. Celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Olhamos o Papa Francisco. Calçou as sandálias de Pedro, o pescador. Aquele apóstolo qual Jesus disse: cuide, zele. Cuide das ovelhas, zele por elas. A igreja. E o Papa Francisco fortemente vive a missão aquela o apóstolo Paulo se inspirou, de levar a boa nova a todos os povos, abrindo a igreja a todas as raças, línguas e nações. Olha esta imagem do Papa Francisco, na imagem desses apóstolos. Ele não é só uma figura que está lá, hoje isolado, mas ele é a figura apostólica da nossa fé, na herança de Pedro, que cuida e zela da igreja de Cristo, e só ele. E na herança de Paulo, que abre as portas da nossa igreja até hoje, ele insiste conosco, porque muitas vezes nós a fechamos para o mundo, e o Francisco, o Papa, diz: abra o teu coração, abra a sua realidade de vida como igreja, abra a igreja estrutural ao povo de Deus, ao mundo e às necessidades de evangelizar de hoje. Portanto, eu te convido, igreja paroquial e todos os mais que oram conosco nesta manhã, ore por mim, este pároco, humilde servo de Deus. Ore pelo Papa Francisco, neste dia de hoje, de uma maneira muito particular. Esta festa, São Pedro e São Paulo, celebra os dois pilares sobre os quais o cristianismo foi edificado. Pedro está associado à comunidade de Jerusalém, e Paulo aos gentios convertidos. Juntos, Pedro e Paulo representam a universalidade da igreja. E hoje o Papa Francisco
representa esta realidade na imagem destes dois, Pedro e Paulo. A universalidade da igreja. E não há um outro, ou nenhum outro, como assim o foi em São Pedro e São Paulo, o é também com o Papa Francisco. E nenhum outro representa a universalidade da igreja. As vestes vermelhas usadas neste dia nos lembram do preço que o compromisso desses homens, Pedro e Paulo, exigiu, o preço que eles pagaram, o martírio. Mas o foco desta festa, se adentramos nesta solenidade, não está nos ofícios que nenhum deles poderia ter exercido na comunidade dos fiéis a Cristo, mas está no caráter de seu testemunho da fé. Esta festa, portanto, nos inspira a celebrar a fé viva de Pedro e o ardor missionário de Paulo. E esta é a imagem da igreja ao qual o Papa Francisco hoje exorta a sermos. Uma igreja viva, discípula e missionária de Jesus Cristo no mundo de hoje. A igreja está enraizada na identidade de Cristo. Seus seguidores de Jesus Cristo, vieram de todas as raças e culturas, gerações e classes sociais. Não é uma cultura comum que uniu os seguidores de Jesus, mas uma fé comum que nos une até hoje, porque somos diferentes. Somos no mundo, e o mundo é diferente. Mas a fé é única, a fé é uma só, a fé é comum a todo e qualquer cristão, a fé é comum a todos nós que compomos o corpo místico do Cristo. Seguidores de Jesus não consideraram a reencarnação de uma personagem do passado. Antes, esses seguidores professaram que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como hoje escutamos neste Evangelho, que Pedro assim proclamou. Hoje, os sucessores desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, às vezes lutam com a resposta apropriada à proclamação do Evangelho. Tu és o Filho do Deus vivo. Isso pode ser devido em parte ao fato de existirem muitas maneiras culturais de expressar a fé cristã. No entanto, não há dúvida sobre a identidade de Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mesmo que às vezes tenhamos dificuldades, que a gente diz, de encarnar o Evangelho nas culturas vigentes, não interessa. O caminho é um. A verdade que liberta e que dá vida é uma. É Jesus. E a nossa identidade é com Ele. O mesmo, ontem, hoje e sempre. Hoje, lembramos que ao longo dos tempos, a igreja foi fortalecida pelo sangue dos mártires. Este foi o caso em seus primeiros anos,
E é a realidade ainda até hoje. Tanto Pedro quanto Paulo são exemplos de como Deus pôde usar aqueles que são fracos na fé e transformá-los em campeões pela causa do Evangelho. Paulo era perseguidor da igreja. E Pedro até negou Jesus por 3 vezes. Mas Deus pode nos usar nas nossas fraquezas e nos transformar em campeões pela causa do Evangelho. Às vezes, eu já tenho encontrado com pessoas que dizem: mas eu não queria fazer assim, eu não queria ser essa pessoa, eu queria anunciar, eu queria viver a missão, mas sou fraco. Ei, crê em Deus, deixe que Deus te transforme, e vá ajudando, abrindo o teu coração, vivendo a fé, porque é isso que importa. Fazê-la a sua fé, uma fé viva, genuína e verdadeira, e praticar aquilo que Jesus ensinou. Esta é a missão, fé e a missão. Assim você se libertará e se tornará, a exemplo de Pedro e Paulo também, um grande discípulo, discípula em missão, em nome de Jesus Cristo. Confie. Uma vez que somos, portanto, transformados, assim como foi Pedro e Paulo, cada um deles se lançou de coração na missão que havia recebido do Senhor. Assim também nós, se verdadeiramente somos transformados, nós temos que viver a missão, não ficar fechado entre nós, não ficar pensando só em nós, não ficar querendo só a nossa realidade, mas a missão. Esse é o testemunho apostólico de Pedro e Paulo. O destino deles, de Pedro e Paulo, portanto, não deveria nos surpreender, pois eram discípulos de quem deu seu último suspiro pela vida do mundo. Por seu testemunho fiel. Veja bem, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu próprio desejo, pois não considerava digno de morrer como seu mestre. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo. E nos diz a tradição, né, que São Paulo teria sido degolado. No final, né, quando ele diz: combati o bom combate, que é o combate de Jesus, do amor, da paz, da justiça e do anúncio da boa nova a todos os povos. Portanto, não se surpreenda quando alguém que vive a missão é perseguido, é caluniado, é maltratado, é injuriado e ainda presos até hoje, e se não mais, também martirizados. Não se surpreenda, nem se isso ocorre com você mesmo, nas incompreensões, muitas vezes, até de quem convive com a gente. Não se surpreenda. É o desafio da fé, é o desafio da missão a nós confiada. Hoje, em muitos lugares do mundo, os mártires modernos são chamados a pagar o preço máximo por sua fé. Embora a palavra mártir geralmente se refira a alguém que morre pela fé,
mas a palavra grega realmente significa testemunha, alguém que dá testemunho. Mártir, alguém que dá testemunho, e para nós, testemunho da fé. Como Pedro e Paulo, o mártir, portanto, é aquela pessoa cuja vida dá testemunha da fé viva. E essa testemunha é vivendo a missão. No entanto, quando a testemunha se torna um grande desafio para o mundo, a vida da testemunha é posta em risco. Pedro e Paulo chamam todos nós, portanto, a este tipo de testemunho da fé. Portanto, fortaleça a sua fé, porque os riscos podem aparecer. Mas não se abale. Muitas vezes, Jesus já disse, vocês são mais importantes do que até os pardaizinhos que cantam por aí. E ainda, o domingo passado, nem um fio de cabelo seu cai despercebido. Às vezes tem gente que já perdeu muito, mas não cai despercebido. Por quê? Porque somos importantes para Deus. Portanto, vamos ser firmes na nossa fé e viver a nossa missão. Vamos deixar de lado aquelas coisas que não contribuem em nada, para que nós, como igreja, alcancemos a verdadeira fé e vivamos a verdadeira missão que de Jesus Cristo nós recebemos. Hoje, caro fiel, rezemos de uma maneira muito querida pelo Papa Francisco. Rezemos para que ele tenha a força e iluminação necessárias para conduzir a igreja, em comunhão com todas as igrejas particulares de todo este mundo, em comunhão conosco, a igreja particular, a Arquidiocese de Vitória, com nosso arcebispo Dom Darim. Oremos muito mesmo pelo nosso Papa Francisco, porque nós sabemos que ele sofre muita pressão e perseguição de pessoas e grupos na igreja e também fora da igreja, que não concordam com a sua atuação, não concordam com a sua pregação humana e evangélica, não concordam com a sua pregação e atuação sociopolítica e econômica, não concordam com a sua ação e a sua pregação ambiental. Olha que lindo, nos deu uma carta apostólica, Laudato Si, louvado seja, para com o zelo e o cuidado com toda a criação. Portanto, oremos pelo Papa Francisco, para que ele seja firme na sua fé e na missão que ele recebeu na tradição apostólica, para servir o reino de Deus, que já se faz presente entre nós, em nós e no mundo. Oremos juntos. Dai, Senhor, ao Papa Francisco toda a saúde, força e entendimento para guiar a igreja de hoje, no meio desta pandemia, guiá-la nos passos de Jesus, caminho, verdade e vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.